só esperam que as pessoas o quê? Venham. Eu acho que nós temos que ter um programa de qualidade na igreja, mas a missão é só esperar as pessoas virem? Sim ou não? Olha essa figura aqui. No Velho Testamento, esta era a missão. As pessoas diziam: você quer ser salvo? Então o quê? Venha. E eles tinham que vir. Eles tinham que ir ao templo. Pense, por exemplo, em histórias de pessoas que tiveram de ir para serem salvas. Você consegue lembrar de alguém aí? Quem? A rainha de Sabá teve que vir. Quem mais? Quem mais? Naamã teve de ir. Mas, amigos, embora essa seja uma missão interessante, o Senhor Jesus Cristo veio inaugurar uma nova maneira de cumprir a missão. Olha essa figurinha aqui, aumenta o som. Missão centrífuga. Veja a lagartixa, ela não espera, ela vai atrás. Aumenta o som, por favor. Ela analisa, acompanha, observa, espera o melhor momento de fazer um apelo. Essa é a missão o quê? Centrífuga. Não espera que as pessoas venham, mas sai e vai o quê? Atrás. Esta é a missão que o Senhor Jesus Cristo inaugurou. Reparem, por exemplo, quando ele veio aqui ao mundo, ele disse: ao invés de esperar que as pessoas venham, o que vocês têm que fazer? Ide a todo mundo, faça discípulos de todas as nações, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esta foi a missão que o Senhor Jesus Cristo deu. E foi por isso que ele treinou missionários. E ele enviou missionários a todo mundo. E ele deu a grande comissão. E esta grande comissão está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Ao invés de esperar, vá. Ou de Marcos 16, que diz: ide, pregai o Evangelho. Quem crê e for batizado, será salvo. Não esperem as pessoas virem, mas vocês recebam poder, sejam testemunhas em Jerusalém, e depois na Judéia, e depois em Samaria, e finalmente o quê? Em todos os confins da terra. Sabe, meus amigos, esta é a missão que o Senhor Jesus Cristo quer que nós façamos. Agora, esta missão não foi bem compreendida naqueles dias. Porque qual foi a reação dos apóstolos? Eles foram imediatamente? Não. Todo mundo queria ficar só na igreja de Jerusalém. Porque na igreja de Jerusalém era confortável, tinha o coral dos sacerdotes, tinha a câmara das criancinhas ali. E se você analisar aquelas passagens de Atos capítulo 2, diz que eles estavam diariamente no templo, de casa em casa. Você vê a passagem de Atos 3, eles estavam na Porta Formosa. Então ninguém queria ir, todo mundo queria ficar. Até que nem Pedro queria ir. Quando Deus mostrou aquela visão para Cornélio, ele teve que mostrar para Pedro a visão do lençol, para que ele não considerasse Cornélio o quê? Comum e imundo. Ninguém queria ir, ninguém queria sair, todo mundo queria estar na igreja central de Jerusalém. Ah, meus amigos, mas olha o que Deus faz. Como o povo não quis ir, Deus deu uma forcinha. E qual foi a forcinha? A perseguição de Atos capítulo 8. Eles achavam que eles eram advogados do Evangelho. Mas Deus não precisa de advogado. Deus quer testemunhas. E Deus enviou então a perseguição. E no livro de Atos, no capítulo 8, diz que ao saírem enquanto a perseguição começou, eles iam pregando o Evangelho a todos os lugares. Você vê aqui o mapa daquela região. Alguns foram para Jope, outros foram para Chipre, outros saíram em direção à Antioquia da Síria, e outros foram para a Ásia Menor,
como Paulo, e o evangelho foi se expandindo. E Deus então organizou equipes, não só empurrou a igreja através da perseguição, mas organizou equipes de trabalho. E aqui no livro de Atos, no capítulo 13, você vê uma igreja missionária chamada Antioquia da Síria. E o Espírito Santo disse: vamos formar aqui duplas missionárias. Selecione para mim Paulo e Barnabé, para que eles saiam e vão a novos lugares e levem o evangelho. E dessa maneira, você vê aqui esse mapa. Paulo saiu de lá e ele foi a todos os lugares. E ele foi aqui a região da Ásia Menor. E você vê ali a cidade de Éfeso, está aqui. Éfeso, está dando para ver aí? Aqui Esmirna, Pérgamo, Tiatira, toda essa região. Ele foi aqui para um lugarzinho onde ele queria ir, para Bitínia, mas Pedro já estava pregando aqui na Bitínia. Então o Espírito Santo disse: vai para Macedônia. E ele foi, e ele plantou uma igreja em Tessalônica, e ele foi plantar outra igreja em Bereia, e ele plantou outra igreja em Atenas, e ele desceu aqui na região de Corinto, e finalmente o evangelho foi levado a toda essa região. E ele então disse: o evangelho já está pregado aqui, mas agora eu tenho que ir para a Espanha. E ele foi a Roma, e de Roma ele quis chegar à Espanha, porque esse é o espírito cristão, é o espírito missionário. O cristão precisa ser missionário. Então deixa eu analisar rapidamente com vocês aqui quais são as características de uma igreja missionária. Uma igreja missionária, aliás, uma igreja que não é missionária, uma igreja que é centrípeta, quer dizer, voltada para dentro, é uma igreja que só se preocupa com os membros. É como um clube social, é como um transatlântico numa viagem de cruzeiro, é como um mar morto, porque Jesus disse: vós sois o sal da terra. Mas quando o sal é concentrado num lugar só, vira mar morto, e o mar morto não tem vida, porque tem muito sal. Então uma igreja que tem muito sal, uma igreja concentrada, é uma igreja que só se preocupa com crentes, com programas sociais. É uma igreja que não tem programas evangelísticos. É uma igreja que não se distribui em novas igrejas. Mas uma igreja centrífuga, aquela do barquinho de pesca, é aquela que manda equipes começar trabalho em novos lugares, é aquela que se multiplica em novas igrejas. E eu estou terminando aqui, mas eu quero mostrar para vocês que houve uma fase da igreja em que ela se tornou centrípeta, voltada para dentro. E essa fase foi exatamente no período da porta fechada, quando eles achavam que o Espírito de Deus tinha sido retirado. Então eles só queriam saber de conservar o que estavam. E houve outro período triste, senhores, e eu quero mencionar para vocês aqui. Havia uma cidade chamada Battle Creek. Quantos já ouviram falar dessa cidade, Battle Creek? Todos já ouviram falar? Era a cidade onde estava concentrada todas as instituições e o povo adventista. E um dia, você está vendo ali uma foto da maior igreja, era a Catedral dos Adventistas. E Ellen White começou a reclamar, e ela escreveu dizendo assim: tem gente que está vindo para cá. Eles tinham responsabilidades e cargos em pequenas igrejas, onde sua ajuda e força era grandemente necessária. Mas quando eles chegam a Battle Creek, eles se encontram com tal quantidade de membros que eles estão fazendo o quê? Enterram o talento. Porque ele só quer assistir o culto, ele só quer ser um papa-sermões. Ele se esconde na multidão. E as igrejinhas pequenas estavam sendo abandonadas. E olha mais o que ela falou. Ela então começou a dizer: olha, esta prática de centralizar-se em igrejas o quê? Grandes, não somente ameaça a prosperidade e a vida de nossas igrejas menores, como também está nos privando
de cumprir a tarefa que Deus nos tem dado como igreja. Porque ao invés de praticar a missão centrífuga, vocês estão praticando somente a missão o quê? Centrípeta. Ao invés do barquinho de pesca, está todo mundo no transatlântico. Mas os crentes não deram ouvidos para a serva de Deus. E então, meus amigos, ela mandou a terceira advertência. E ela disse: como povo, temos corrido o perigo de concentrar demasiado interesse em um só lugar. Isto não é, leiam comigo, todo mundo aqui. Isto não é realizar a obra com bom juízo e sabedoria. Olha agora, todo mundo. Agora devemos, deve-se estabelecer o quê? Numerosos centros pequenos em lugar de o quê? Ao invés de sal demais no lugar, espalhe esse sal. Você já viu quando você coloca fertilizante agrícola num lugar só, queima a terra, mas bem distribuído, fortalece a terra. Ela disse: não concentrem todo mundo num só lugar, vá a outros lugares, numerosos centros. Isto é missão centrífuga. E como a igreja não quis ouvir, você sabe, lá no Novo Testamento, a igreja estava concentrada em Jerusalém. E o que Deus fez para tirar o povo de Jerusalém? Perseguição. Para tirar o povo de Battle Creek. Primeira coisa, o sanatório de Battle Creek pegou fogo. Você lê lá no livro de Enoque de Oliveira, os bombeiros jogavam água e diziam: o que está acontecendo? A água parece gasolina. Mas ali em Battle Creek estava concentrada a maior publicadora dos adventistas, o maior sanatório, a maior igreja, a maior escola. Olha o que aconteceu. Primeiro pegou fogo o sanatório, depois pegou fogo a publicadora dos adventistas, a Review and Herald, pegou fogo. E terceiro, pegou fogo a igreja. A mega igreja, o grande tabernáculo, capacidade para 6.000 pessoas, pegou fogo. E os adventistas começaram a entender que a missão não é centrípeta, que a missão é o quê? Centrífuga. Tem que ir a novos lugares, tem que se distribuir em cidades que ainda não conhecem o Evangelho. E amigos, quando nós fazemos isso, a igreja cresce. Por isso que Ellen White diz: estabeleça novas igrejas. Em toda cidade que a verdade for proclamada, devem se erigir igrejas. Em algumas cidades grandes, importa haver templos em várias partes da cidade. Nos bairros onde não existe a presença adventista, vá lá como um pioneiro, estabeleça uma igreja. Ou você pode também usar os pequenos grupos, igreja nas casas, como acontecia nos tempos bíblicos. Então, a missão centrífuga cumpre melhor o programa da igreja. A missão centrífuga é a obra que Deus quer que nós façamos nesses últimos dias. Amém? Agora preste atenção nesse filme que eu trouxe para vocês. Alguns conhecem? Preste atenção. Pode apagar essas luzes daqui, por gentileza, e aumentar o som. Preste atenção nesse filme. Pode apagar essa luz aqui? Eu vou entrar! Aqui é o Rosenberry. Ocorreu uma explosão a bordo. Temos 27 e estamos em perigo. Temos somente alguns minutos. Câmbio, Rosenberry. Aqui é a guarda costeira. Todos os navios na vizinhança dos 44 graus norte
Senhor, temos um navio nas imediações ao Corpus Christi. A ponte de comando informou que eles têm 62 tripulantes com 24 botes salva-vidas para lançamento. Ótimo. Dê as coordenadas e as especificações do manifesto do Rosa Mary imediatamente. Quero um relatório sobre a situação do Corpus Christi em 5 minutos. Sim, senhor. Marinheiro Macmillan? Que noite para o seu primeiro dia de serviço. Quem é você? Escolhas, Jack. Você, amigo, está para entrar no Vale da Decisão. Desculpe-me, senhor, eu tenho... Deixa eu perguntar uma coisa. O que vem primeiro? As dependências de um navio? Ou o seu propósito como um todo? Eu creio que o propósito desse navio é bem claro, senhor. Exatamente. Nosso propósito deveria ser bem claro. Jack, estamos entrando em território perigoso. Não há como negar. No entanto, dentro deste navio há um lugar confortável para ficarmos. E aí está a sua escolha. Você irá? Ou também se contentará em simplesmente estudar sobre ir? Senhor, eu tenho que ir. É que eu tenho que servir. E a festa está começando. Jack, a festa já está quase terminando. No segundo andar do convés para uma missão de resgate urgente. O oficial Burnham preparou os botes salva-vidas. Vamos lançá-los. Me sigam todos. Uma operação resgate? Stanley, este homem está pingando no meu chão. Meu bom amigo oficial Brock, deixe-me assegurá-lo de uma coisa. Não haverá nenhuma operação resgate. Mas senhor, Pense. Conhece alguém que submeteria seu navio a este tipo de clima? Só aqueles que desejam continuar despercebidos. Então, se algum grupo de traficantes se meteu em confusão, eu vou ser o último a arriscar minha vida para salvá-los. Eles que se lixem. Mas senhor, o propósito desse Eu sei navio perfeitamente qual é o propósito deste navio. Você quer matar todos nós? Não, mas é O que... motivo principal de estarmos dentro de um barco como este é que ele nos protege do que está do lado de fora. Isso não está claro para você, oficial Brock? Bom, talvez... Talvez não esteja, senhor. Desculpe, senhor. Marinheiro Macmillan, é você que vejo juntar-se aos sábios? Aí vai alguém corajoso de verdade. Todos, pontualmente na igreja às 21h45. Ainda não estão aqui! Simplesmente deixa o cabo balançado! Ele tem que chegar até embaixo! Assim não! Eles têm que soltá-lo do barco assim que encostar na água! Tá legal! Acaba todo mundo! Eu não sei onde estão! Oficial Burnham! Isso! Já não era o seu tempo, né? Não! O que é isso? São seus gatos pingados! Não! Pelo amor de Deus, você me entende? Eu acabei de preparar os 24 botes salva-vidas, tudo que tínhamos! E você me
Sim, senhor. Está ciente de que é preciso pelo menos 2 pessoas para lançar um bote? Sim, sim. Isso quer dizer que estamos prestes a lançar 3 botes salva-vidas no total de 24 para resgatar 76 pessoas. Você está ficando louco? Não, senhor. Aquelas pessoas só têm alguns minutos de vida nessa temperatura de ar. Você me traz meia dúzia de gente. Corte, o que está acontecendo aí em cima? 3, 2, 1, mais um. Você nunca acessa eles por este bordo. Todo o projeto para o novo bote é baseado em puxá-los pela polpa do navio. Quer estar no convés com ondas de 4 metros, tirando alguém da água pela papa do navio? Nem pode alcançá-los. Eu revisei isso com o Barlow por 3 semanas. Acho que é melhor você fazer o seu dever de casa. Pelo menos já esteve no novo salva-vidas. Devia estar feliz por não estar lá fora nessa chuva. Acho que está na hora do culto. O senhor está certo. O Rosa Mary estava em curso vindo de Vancouver e entregou um manifesto com uma tripulação de 12 pessoas e 64 passageiros. Pode, por favor, me informar o status da operação? 3 botes salva-vidas foram baixados. Estão operacionais. Câmbio. Senhor, aqui fala o capitão da guarda costeira James Meyer. Você e sua tripulação estão sob ordens para disponibilizar toda a tripulação e botes salva-vidas imediatamente. Você entende a situação em que se encontra? São a única esperança. Eles têm o melhor navio que existe. 62 tripulantes, 24 salva-vidas e lançam somente 3. imagem de Deus se refletia no homem como uma imagem de amor, até que as tormentas do pecado agitaram as águas e esse reflexo foi distorcido. Porém, Deus não foi passado para trás. Ele investiu tudo o que tinha por todos quantos já viveram. Através das eras, homens e mulheres, investidos de paixão, viveram e morreram por pregar a palavra de Cristo e sua salvação a todas as tribos e nações. O amor de Deus na alma do homem
é 100 vezes mais puro e nobre do que qualquer outro motivo que já o tenha impulsionado. Conhecer o amor de todos os amores é o segredo de todos os segredos. Meu amigo, eu estou aqui para dizer-lhe: a Igreja de Jesus Cristo não é um barco de prazeres, mas sim um bote salva-vidas para a salvação de almas. E precisamos de toda a ajuda a bordo. Quantos gostaram? Vocês viram a lição? A igreja não é um navio transatlântico. A igreja é um bote de salva-vidas. A necessidade é muito grande. O Senhor Jesus Cristo disse: a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Ele disse: ore para que Deus mande mais ceifeiros. E nesta manhã, como ele falou àqueles 2 filhos, ele diz: filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. Vai hoje trabalhar na minha vinha. E eu concluo com um apelo feito por Isaías. Deus fez a Isaías: quem há de ir por mim? A quem enviarei? O que vocês vão dizer nesta manhã? Eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos, pela graça de Deus, querem nessa manhã dedicar o seu tempo, os seus talentos, a sua juventude, os seus recursos, toda a sua vida no cumprimento da missão do Senhor Jesus Cristo? Fique em pé. Amém. Deus abençoe. Que Deus use você lá na universidade, lá no escritório, lá na sala de aula, lá de trás do balcão, em qualquer local. Deus vai usar você para ser um missionário. Vamos cantar essa música e vamos responder a Jesus nessa manhã, dizendo: Senhor, envia-me a mim. Vamos levar esta mensagem ao mundo. Tem esse hino aí? Então vamos cantar para finalizar. Vamos cantar com todo entusiasmo. E depois eu quero fazer uma oração com vocês. Eu com a ideia aqui.